Olhos atentos ao Oriente Médio, olhos atentos ao Monte do Templo em Israel. Nesse vídeo eu estarei mostrando para você como o ataque do Irã a Israel pode levar o mundo para vários caminhos tenebrosos e o que isso tem a ver com as profecias bíblicas, o que isso tem a ver com os interesses, com as agendas dos luciferianos para preparar o mundo para a chegada do anticristo. Pois bem, no dia de ontem, 13 de abril de 2024, o Irã empreendeu um forte ataque a Israel usando de vários mísseis e drones. Nós tivemos aí, em primeiro lugar, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França atuando para derrubar muitos desses dispositivos que ainda estavam a caminho de Israel. E alguns que chegaram em Israel foram, a grande maioria, derrubados pelas defesas aéreas de Israel. Mas ainda assim, houveram alguns feridos, poucos, mas houveram. Foram registrados mais de 700 alarmes soando em Israel, onde as autoridades pediam que a população se abrigasse. Então, foi um evento de grande magnitude, muito embora não tenhamos aí mortos e muitos feridos. Foi um evento de grande magnitude. O espaço aéreo de Israel foi invadido em um ataque feito pelo Irã, E Israel vem sendo atacada por grupos que são financiados pelo Irã há muito tempo, como o Hamas, o Houthis, o Hezbollah. Mas o Irã nunca atacou Israel e reivindicou a autoria, pelo menos nos últimos anos, da forma como está acontecendo agora. Então é algo sem precedentes que terá muitas e muitas e muitas consequências. Agora, por que aconteceu isso? Por que de uma hora para outra o Irã decidiu atacar Israel? Eu vou explicar para você aqui de uma forma bem rápida, tá? No dia 1º de abril de 2024, Israel atacou e destruiu o consulado do Irã na Síria e, inclusive, matou um importante comandante do exército iraniano. E após isso, as autoridades do Irã deixaram claro, olha, nós iremos responder, isso não vai passar impune, Israel vai pagar. E aconteceu o que aconteceu. Israel justifica que esse ataque foi feito por conta do episódio que aconteceu relacionado ao Hamas, que o Irã ajudou, onde mais de 1.000 pessoas foram eliminadas de forma brutal. E muitas, inclusive, foram levadas, foram sequestradas pelo Hamas e até hoje não foram recuperadas. Os Estados Unidos meio que colocaram isso, que a mídia mundial aponta que Israel não deveria ter feito esse ataque no dia 1º de abril. Israel não consultou os Estados Unidos para fazer esse ataque. E também os Estados Unidos não querem que Israel responda a agressão feita pelo Irã. É realmente uma situação muito complexa, Por quê? A grande pergunta que nós temos agora é o que Israel irá fazer? É isso que vai determinar se nós iremos entrar em uma terceira guerra mundial ou não, tá? Existe a chance remota de Israel não fazer nada, de Israel não responder, de Israel fazer um ato aqui ou ali, em certas regiões da Síria, ou até mesmo dentro do território iraniano, atacando alvos específicos, Então, o que os Estados Unidos querem é que Israel não responda, mas os analistas dentro do estudo da geopolítica apontam que, na melhor das hipóteses, Israel vai responder, não tem como não responder, mas eles irão conduzir um ataque cirúrgico no Irã, destruindo bases militares e eliminando alvos específicos, inclusive destruindo certas instalações onde o Irã está enriquecendo urânio. E Israel não quer que o Irã tenha essa capacidade porque, enriquecendo urânio, eles podem construir bombas atômicas, certo? Agora, na pior das hipóteses, os analistas apontam que Israel pode conduzir um ataque forte ao Irã, como resposta, bombardeando várias áreas, assim como eles fizeram na faixa de Gaza. E se isso ocorrer, as coisas podem sair do controle no mundo muito rapidamente. Agora,
Existem inclusive informações extraoficiais aí que circularam na internet que Israel considerou até mesmo usar dispositivos nucleares para responder o Irã. E nós vivemos em um mundo tão doido que eu devo trazer essa informação para você aqui e nós não podemos desconsiderar essa possibilidade totalmente, né? Agora, existe um problema em Israel responder. Como foi relatado pelo The Guardian recentemente, o Irã deixou claro que se Israel responder ao ataque feito, eles estão prontos para retaliar o território judeu com ainda mais força. As armas já estão prontas, já estão ali posicionadas, já estão apontadas para poder retaliar de novo, e dessa vez de uma forma ainda mais agressiva, né? Os líderes do Irã também deixaram claro que se os Estados Unidos não responderem junto com Israel, não haverá grandes problemas. Então os Estados Unidos não podem fazer muita coisa. Se fizerem, né, o Irã irá retaliar bases militares dos Estados Unidos que tem na região e, muito pior, pode fazer algumas coisas aí que podem levar o mundo para uma crise. Como, por exemplo, eu não sei se você conhece o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é um estreito, né, que está ali, grande parte, dentro do território do Irã. E aí nós temos Catar, Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Kuwait, a Arábia Saudita, né? Vários países aqui que exportam para o mundo barris de petróleo, tá? Se de uma hora para outra o Irã decidir, olha, nós temos informações de que os Estados Unidos e outros países europeus ajudaram, mesmo que seja na inteligência, mesmo que seja com informações, mesmo que seja fornecendo armas, ajudaram Israel a atacar o nosso território. Nós agora fecharemos o Estreito de Hormuz. Não passa nenhum navio por aqui. Se isso acontecer, o mundo entra em uma crise de uma hora para outra. O preço dos combustíveis vai disparar. E uma vez que o preço dos combustíveis dispara, nós temos, é claro, o preço de quase tudo aumentando, inclusive da alimentação. Para que a comida chegue na sua casa, você precisa ir no supermercado, certo? E para que a comida chegue no supermercado, primeiro, né, ela sai de uma fazenda, provavelmente, ou de uma instalação que produz comida, vai para um armazém e do armazém vai para o supermercado. Então, assim, o combustível, ele é essencial para o transporte dos alimentos que consumimos todos os dias, né? É essencial para uma série de coisas, para o funcionamento da sociedade hoje, né? E se de uma hora para outra os combustíveis começam a disparar o preço, tudo fica mais caro. Então, há a possibilidade, muitos analistas estão apontando, de que se Israel atacar o Irã e os Estados Unidos estiverem envolvidos de qualquer forma nisso, o Irã pode não apenas responder, né, atacando bases dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, mas também podem fechar o Estreito de Hormuz. E aí eu quero te lembrar de um estudo que eu fiz aqui no canal em 2023, falando sobre a capa da revista The Economist, que previa como seria o ano de 2024. Você se lembra o que eu disse naquele estudo? Na simbologia que eles colocaram de um navio com vários containers, empilhados, eu disse para você, olha, que eles estão indicando crise, tá? A grande maioria dos transportes hoje no mundo são feitos por vias marítimas. Então, é petróleo, é comida, tudo é feito pelo mar. Mais de 90%, né, de tudo que é exportado é feito por vias marítimas. Eles estavam anunciando que nós veríamos uma crise, né, e eu falei, olha, deve ser uma região importante do mundo, né, um estreito, e eu aposto na guerra, vendo o cenário do mundo hoje. Então, eu acredito que eles estão anunciando que através de uma guerra, nós veremos um estreito, um caminho importante sendo fechado, e isso trará crise. Eu falei isso para você em 2023. E agora nós estamos vendo isso. E essa não é a primeira crise dentro do transporte marítimo que vemos em 2024, mas essa pode ser a principal delas, tá? Se o Estreito de Hormuz for fechado, o mundo todo sentirá o baque. Não é só o Oriente Médio ou os Estados Unidos, a Europa não. Nós sentiremos aqui no Brasil, os argentinos sentirão, os chilenos sentirão, né? Enfim, todo mundo sentirá esse golpe, tá? Agora, é interessante porque nós temos, né, Albert Pike prevendo em 1871 como seriam as 3 grandes guerras mundiais. E a primeira grande guerra nem tinha acontecido ainda. Esse é o grande fato, né? Esse é o grande destaque.
E Albert Pike descreveu com sucesso a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele falou, né, a forma como seria e aconteceu. E ele também descreve como será a terceira, e ele fala que acontecerá do conflito entre o mundo árabe e muçulmano e o Estado de Israel. E é justamente para isso que nós estamos nos encaminhando, não é mesmo? Existem vários pontos de pressão no mundo que justificam hoje o início da Terceira Guerra Mundial que as elites querem tanto, né? Até porque é um grande meio de resetar a Terra. Um meio que, enfim, as pessoas não perceberão que estão sendo sacrificadas, concorda comigo? Elas serão chamadas para guerra, terão que servir, é obrigação delas, né? Muitas pessoas serão eliminadas enquanto eles lucram com isso, enquanto eles limpam a terra, enquanto eles deixam várias infraestruturas que para eles são importantes intactas, enquanto destroem outras que para eles não fazem tanto sentido, principalmente de países de terceiro mundo, regiões do Oriente Médio, etc. Então, assim, uma guerra é um grande meio de reduzir a população e eles querem reduzir a população e a gente sabe disso. Eu já trouxe para você estudos provando que isso não é teoria da conspiração, isso é um fato. Então, temos que prestar atenção, né? Inclusive Albert Pike fala que a religião luciferiana vai surgir depois da Terceira Grande Guerra, né? E é muito interessante porque nos meus estudos aqui no Matrix Mundial eu venho chamando a sua atenção para esse local aqui em Israel, né? Em Jerusalém, que é Al-Aqsa, a mesquita que é o segundo maior símbolo sagrado do Islã. Acontece que essa mesquita terá que ser destruída, porque o terceiro templo vem aí. Nós estamos chegando no início da era messiânica, é isso que diziam os judeus. O Messias deles, que não é o verdadeiro Messias, vai se manifestar e ele será adorado nesse templo. Então, eles precisam construir o terceiro templo e Al-Aqsa tem que vir ao chão. Todas as justificativas para a destruição de Al-Aqsa estão sendo construídas agora. E as coisas podem acontecer muito rapidamente. Você já imaginou se no dia 13, ontem, um míssil tivesse desviado ou as defesas de Israel tivessem destruído um desses mísseis ou drones e os destroços tivessem caído acima de Al-Aqsa? Aconteceria uma grande crise no Oriente Médio, né? Com toda certeza, várias nações islâmicas responderiam isso, independentemente se foi culpa do lado de Israel ou do Irã. Então, assim, Al-Aqsa será destruída, tá? E precisamos prestar muita atenção nesse monumento. Isso acontecerá, na minha opinião, nos próximos anos, mas pode acontecer muito mais rápido do que eu imagino, tá? Porque as coisas no mundo estão muito imprevisíveis. Inclusive, existe uma animação que foi feita aí para um estúdio ligado à elite mundial, que é o I, Pat Goat 2, né? Que traz muitas mensagens, fala sobre a chegada do anticristo, e nessa animação nós temos o seguinte: uma importante mesquita sendo destruída, provavelmente Al-Aqsa, e após a destruição dessa mesquita nós temos corvos saindo, né? Ou seja, os corvos, é claro, simbolizam a morte. Então, assim, isso é uma animação de 2012, tá? Nós estamos vendo toda essa crise no Oriente Médio, né, de 2023 para cá. Desde as guerras que Israel travou no passado, não se havia algo como nós estamos vendo agora. Não se havia, por exemplo, o Irã atacando diretamente o território de Israel assim. Não há muitas décadas. Então, o que está acontecendo é histórico, o que está acontecendo é algo completamente profético, inclusive prepara o mundo para a guerra de Gog e Magog, como eu venho dizendo para vocês. As peças estão devidamente posicionadas, né? Israel contra a Rússia, contra a Irã, contra a Turquia e outros atores também, que estão na profecia de Gog e Magog. Israel será invadida por Rússia, por Turquia, por Irã. Cada vez mais a Turquia se afasta dos seus aliados da OTAN, inclusive tem problemas com a Grécia. Tem problemas de interesses com os Estados Unidos fortíssimos. Cada vez mais a Rússia se afasta de Israel por seus próprios interesses. O principal país que ajuda na guerra da Ucrânia, por exemplo, é o Irã, né? E a aliança, a boa vizinhança que existe entre Rússia e Israel é algo muito situacional, é muito fraco. Muitas pessoas dizem, não, mas eles têm boas ligações. Não, o que existe ali, no máximo, é uma boa relação de Netanyahu com Putin, que pode acabar de uma hora para outra.
Assim como vem acabando, por exemplo, se desgastando a situação, né, de aliança entre Biden e Netanyahu, que nós percebemos nas últimas semanas, inclusive, né, o Biden condenando as ações do Netanyahu em Gaza e dizendo que é necessário novas eleições. Então, assim, as coisas são muito situacionais, é um arranjo muito fraco, que pode romper a qualquer momento. Então nós vivemos em uma era profética e precisamos prestar muita atenção. Meus amados, nesse momento eu quero ler rapidamente aqui os últimos contribuidores, tá, do canal, aqueles que através da nossa chave Pix prestaram o seu apoio e nos ajudam a continuar com o nosso trabalho. São eles: Alandec Ferreira, Gleison dos Santos e Luiz Tadeu Pereira. Muito obrigado aos irmãos pela generosidade, por estarem conosco aqui ajudando o trabalho continuar, tá? Mesmo em meio a todas as dificuldades que enfrentamos. Esses 3 irmãos, inclusive, eu abro aqui um destaque, são irmãos que não estão contribuindo pela primeira vez, são contribuidores recorrentes e nós precisamos de cada vez mais pessoas assim, né, comprometidas com a causa, ajudando o canal, assim como esses 3 irmãos aqui, como esses 3 guerreiros que estão sempre conosco, prestando seu apoio. E nesse momento eu deixo aqui a nossa chave Pix na tela e também na descrição, para que você que nos acompanha e que julga o nosso trabalho importante, nos ajude, tá? Nós precisamos do seu apoio para continuar esse trabalho, independentemente do valor. Faça a sua parte e nos ajude a continuar, ok? Também temos um link aqui na descrição do PayPal, caso você não more no Brasil e queira prestar uma contribuição para o nosso trabalho. Encerrando, meus amados, é isso, vivemos em uma era profética, né? Mesmo que Israel não venha retaliar esse ataque feito pelo Irã, isso já encaminha o mundo cada vez mais próximo para uma terceira guerra mundial, tá? Isso justifica muitas coisas que podem acontecer no futuro. Então, assim, de fato, né, a Bíblia vai se cumprindo diante dos nossos olhos, né? Os sinais, as profecias, a Bíblia fala sobre um governo mundial que será levantado, e nós já vemos isso, uma moeda única mundial, e nós já vemos isso. A Bíblia fala sobre guerras e rumores de guerras, diz que não é o fim, mas é um dos sinais do fim, e nós vemos isso, né? A Bíblia fala sobre doenças, sobre fome, sobre sinais no céu, sobre anjos caídos, e tudo isso a gente vem vendo. E eu venho aqui trazendo esses acontecimentos para você em nossos estudos. Então, quem tem ouvidos, ouça. As profecias estão se cumprindo. E nós precisamos prestar muita atenção, nós precisamos nos apegar ao Criador. Quando nós falamos sobre o terceiro templo, não pense que é só os judeus que irão adorar o anticristo ali. Serão islâmicos também, e muitos cristãos também. Porque muitos cristãos não se importam com a verdade que a Bíblia apresenta sobre o Apocalipse. Para eles, a Bíblia é como se fosse uma poesia, que eles leem um versículo, ficam ali divagando e inventando história em versículos, não entendem o que leem, não estudam. A mensagem do Apocalipse para eles não é importante, muito menos a mensagem verdadeira do Evangelho, que chama ao arrependimento. É muito triste. Hoje nós temos muitos cristãos que, infelizmente, são analfabetos em Apocalipse, analfabetos em escatologia, não se importam com isso, não querem nem saber. E eles estão escolhendo o caminho do engano. Esses dias eu conversava no Telegram, inclusive se você não assinou ainda nosso Telegram, assine, é de graça, está aqui na descrição o link. E muitas vezes, quando há um evento como esse, eu trago primeiro lá atualizações e destaques, tá? Então, faça parte do nosso Telegram. Até mesmo se acontecer qualquer coisa com as nossas redes sociais, nós usaremos lá, tá? No pior dos casos. Bem, estava conversando lá, né, os irmãos estavam falando sobre a marca da besta, e apareceu um irmão que falou: olha, a marca da besta não vai ser por engano, não. As pessoas têm que saber o que elas irão aceitar. A marca da besta elas têm que conscientemente aceitar. E eu mostrei para ele que não. Na Bíblia, em Apocalipse 19:20, mostra que a besta irá enganar as pessoas para aceitarem a marca da besta. E também eu expliquei para ele que as pessoas que estão sendo enganadas escolheram isso, estão usando do seu livre-arbítrio para serem enganadas. Porque ele diz: não, se é engano não é livre-arbítrio. Sim, é livre-arbítrio. Da mesma forma que eu escolho cuidar do meu corpo para que eu não tenha doenças, né, cardíacas, para que, né, eu cuide da minha dieta, da minha alimentação, coma coisas saudáveis e não tenha problemas nem agora nem no futuro, eu estou fazendo uma escolha, né, eu também posso fazer a escolha de estudar
a Bíblia, de levar a sério as profecias e de estar atento a tudo. Ou eu posso fazer a escolha de simplesmente não ligar, né? E, deixa pra lá, isso aí não é importante, vamos viver a vida e etc. Então, assim, mesmo aquelas pessoas que não querem saber de temas importantes como esse, elas estão escolhendo isso, elas estão exercendo do seu livre-arbítrio para poder seguir o caminho do engano. Então o Criador é perfeito, né? Nós estamos escolhendo todos os dias e por isso precisamos sempre prestar atenção nas notícias e no que acontece no mundo, ok? Nós iremos determinar de qual lado estaremos. E não importa se isso é feito de acordo com escolhas conscientes ou inconscientes. Nós estamos escolhendo e nós temos a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa alma, né? Temos que levar a sério as coisas. Não há mais tempo para brincar. É isso, meus amados. Eu encerro por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim o Criador permitir.